Olá, sou o assessor Weber Campos, dos estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nessa terceira temporada do nosso Café com Ideias, um espaço de diálogos, estamos comemorando, porque é um dia histórico para o nosso programa Café com Ideias da Editora Zófos. Pela primeira vez, nós estamos nessa cidade linda e abençoada pela natureza e pela riqueza cultural, e também pela riqueza desse povo. Eu estou falando da cidade de Manaus. E aqui em Manaus, nós estamos em uma escola que é uma grande escola parceira, há muitos anos da Editora Zófos, que é o Colégio Palas Athena. Um rápido intervalo e daqui a pouco vamos começar o nosso diálogo com esses alunos e com o professor Denis, o professor de filosofia, juntamente com seus alunos do 9º ano. Olá, estamos de volta no nosso programa Café com Ideias e aqui em comemoração também dos 28 anos da Editora Zófos, que nós completamos agora em julho. É uma honra, dentro dessa comemoração dos 28 anos, estar aqui em Manaus pela primeira vez fazendo o programa Café com Ideias. Então vamos lá, nós estamos no Colégio Palas Athena, uma escola parceira nossa da Editora Zófos, com essa galerinha esperta, os alunos do 9º ano do professor Denis, o professor Denis que coordenou toda essa gravação, esse momento aqui entre a Editora Zófos e o colégio também, o Colégio Palas Athena. Denis, muito obrigado por vocês abrirem as portas para o Café com Ideias. É uma honra poder participar aqui com vocês e a gente acredita no trabalho de vocês e é por isso que nós estamos aqui. Então, de antemão, a gente agradece a possibilidade e a oportunidade de mostrar para o Brasil e além do Brasil o nosso trabalho, né? O nosso fazer pedagógico aqui em Manaus, aqui no Amazonas. Professor, você começou, né? Fizemos a abertura aqui no caso de você em nome do colégio e o nosso tema de hoje é sobre o diálogo, né? Vivemos hoje no século XXI uma facilidade por meio das redes sociais de comunicação, correto? Mas e o diálogo? Aonde o diálogo ele está sendo trabalhado, está sendo praticado dentro das escolas, dentro das famílias e nessa relação escola-família. Então, pensando nessa problemática, nessa situação sobre o diálogo, eu gostaria de saber o seguinte, professor Denis. Afinal de contas, né, a sala de aula, de que ela precisa para ser realmente uma comunidade de aprendizagem investigativa? Quais são as mudanças necessárias para que isso ocorra? Ou seja, quais são as mudanças eficazes também para que a comunidade de aprendizagem investigativa possa construir um diálogo? Ora, antes de qualquer coisa, a educação, penso eu, e os colegas vão afirmar isso comigo, é a herança mais importante que a família, a sociedade pode deixar para o jovem, para o adolescente, para a criança. Mais do que isso, nos dada a possibilidade de fazer agora e desde já da escola, da sala de aula, uma escola reflexiva. Da importância de entender o diálogo como promoção de uma conversa mais aprofundada com base, de modo particular, na reflexão. E não qualquer reflexão, mas a reflexão que parte daquilo que Levinas, um filósofo francês, chamava de alteridade. O diálogo remonta, remete, faz emergir o encontro com o outro e com tudo aquilo que o outro apresenta. Nós acreditamos, e aí quando a editora, né, por meio da assessoria, nós trabalhamos nesse Brasil inteiro e visitamos as escolas, assessoramos as escolas, e a gente percebe, quando você disse aqui, não qualquer reflexão, né, eu fiz questão de anotar aqui para eu não me esquecer, mas quando a escola ela apresenta dentro do seu projeto, né, pedagógico, conteúdos, né, vamos dizer assim, nós temos a disciplina de filosofia, mas também nós
percebemos essa importância da contextualização. Então, quando a escola, né, por meio dessas assessorias que todos nós assessores fazemos, quando a gente chega em uma escola em que ela apresenta um projeto pedagógico, em que os conteúdos estão voltados para esse tipo de reflexão, a gente percebe essa construção dentro da prática na vida dos alunos, né? Eu acho muito importante, como você disse, não construir qualquer tipo de reflexão. Pois bem, aqui, quando nós estávamos organizando o nosso Café com Ideias, o professor Denis, juntamente com seus 3 alunos, digas de passagem, ótimos alunos, seres bem reflexivos, eles comentaram com a gente que dentro da disciplina de filosofia, eles estão estudando assuntos ligados à política. E política e diálogo tem tudo a ver. A política, para ela ser construída, antes de mais nada, é necessária a questão do diálogo, correto? Então, vamos agora mandar, né, essa galerinha falar, mostrar a opinião do que eles pensam, do que eles estão pensando sobre isso daí, a construção da política por meio do diálogo. Então, dentro desse pensamento, dessa construção, vamos começar então as perguntas com a nossa aluna Júlia, né, aluna também do 9º ano. Júlia, nós vimos, né, dentro aqui entre os nossos debates, a questão da política que está sendo trabalhada dentro da sala de aula, né, dentro da turma do 9º ano. Como que você define e também qual a importância do diálogo na construção de uma política, né, com o que vocês debateram dentro da sala de aula? Bom, a política, ela é o ato de governar. Um ser político, ele é aquele que tenta tomar as melhores decisões para a sociedade. Só que, para a gente entrar em um consenso, devido à nossa sociedade, que ela é muito divergente, a gente precisa dialogar, para a gente entrar em um bom senso e tomar a melhor decisão. Me dê um exemplo do diálogo dentro da sociedade, assim, algo realmente na prática, em que o diálogo contribui dentro dessas relações dentro da política. Por exemplo, na hora que vão linchar uma pessoa devido a algum crime cometido, o diálogo pode ser muito utilizado, sendo que uma pessoa que pratica a moral, a ética, diga que não, que a justiça não é para ser feita com as próprias mãos, que deve ser deixado para o sistema penal. E aí, é assim que o diálogo vai construindo e tendo a política. Bacana, muito bom. Parabéns, tá? Muito obrigado, viu, Júlia? Agora vamos para o Arthur, né? O Arthur, dentro dessa questão do diálogo, né, e da política também, nós vivemos dentro de uma comunidade. Vocês, na sala de aula, são uma comunidade de aprendizagem investigativa, correto? E ali vocês estabelecem as políticas, existem as regras, as leis, a liberdade e algumas liberdades que podem ser feitas dentro da sala de aula, correto? Em que o diálogo ele contribui para que realmente a sala de aula possa se transformar em uma comunidade de aprendizagem investigativa? Pois bem, em relação a esse negócio do diálogo, o diálogo ele contribui muito para o aprendizado, porque se nós ficássemos somente quietos escutando o professor, a gente não ia absorver direito as informações. Com o diálogo a gente consegue expressar o nosso ponto de vista, a gente consegue expressar as nossas dúvidas, a nossa própria opinião também, porque às vezes a opinião que o professor ele expressa não é a nossa opinião. Então o professor ele pode tentar expressar a opinião dele para a gente entender e absorver melhor o conteúdo. E não é somente na filosofia que esse diálogo ele tem que ser aplicado, ele tem que ser aplicado em todas as matérias. Ótimo, muito bem lembrado, Arthur, quando você fala que não é só na filosofia, diálogo não é algo, apesar de ter começado, né, o conceito de diálogo por Sócrates, né, vamos dizer assim, o grande filósofo Sócrates, ele colocou isso dentro da sociedade. O diálogo, sim, é algo dentro da filosofia, mas não é só da filosofia, né, que é praticado, e sim dentro das relações, em casa, na família, em outras disciplinas também. Pois bem, para finalizar o nosso bloco, vamos agora perguntar para a aluna Giovana, né, também aluna do 9º ano, e vamos lá, Giovana. Falamos muito em diálogo.
quando vocês vão estudar dentro das aulas de filosofia, parece que o diálogo ele é tão simples, é um conceito tão simples de ser falado, de ser trabalhado, mas por que é tão difícil de praticar o diálogo? Né? Quais são as dificuldades que as pessoas encontram, enfrentam, para que realmente o diálogo ele não seja aplicado de forma correta? Bom, a primeira coisa que temos que ver é a diferença entre conversa e diálogo, que seria que no diálogo nós chegamos a uma conclusão. E a maior dificuldade é o tempo, porque muitas das pessoas não têm mais tempo de refletir, e por isso que são essas dificuldades. A dificuldade maior seria o tempo. Ótimo, galerinha, mandando muito bem. Professor Denis, você está de parabéns, viu, professor Denis? Essas aulas de filosofia, pelo visto, aqui no Colégio Palas Atenas, são muito bem trabalhadas. E diga de passagem, vocês realizam vários outros projetos, assim como o Arthur ele disse aqui que o diálogo ele não é só aplicado nas aulas de filosofia, mas também eu percebo que o Colégio Palas Atenas desenvolve muitos projetos em outros conteúdos sobre essa questão social, ambiental, né, que é para ser formado dentro dos alunos. Me fala um pouquinho, professor, dessa importância desses projetos que é realizado dentro do Colégio Palas Atenas. Então, um grande projeto na escola. Todos os anos nós temos um projeto no qual, ao longo dos semestres, nós vamos trabalhar com as turmas de forma interdisciplinar. Neste ano de 2017, o tema do nosso projeto é sustentabilidade. Então, nós trabalhamos com as várias turmas, desde a educação infantil, Fundamental 1, 2 e ensino médio, o tema gerador de discussões, que é sustentabilidade. E dentro desse grande tema, como disse, torna a repetir, gerador, né, nós somos convidados a refletir vários outros subtemas. E é justamente aí que habita o diálogo entre as disciplinas. Eu falo de sustentabilidade em filosofia. A professora de espanhol recorre a um exemplo na língua para tratar também do mesmo tema. O professor de geografia faz a mesma coisa. Nas aulas de educação física, também procuramos ao máximo fazer esse diálogo, mais do que isso, essa relação interdisciplinas, né? Aí habita o diálogo, aí habita o grande projeto anual na nossa escola. Ótimo, obrigado. E olha, o nosso cafezinho continua aqui, correto? E vamos para um rápido intervalo, e aí já vamos dar continuidade para o nosso próximo bloco. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Estamos de volta aqui no Colégio Palas Atenas, pela primeira vez, né, reforçando porque é muita alegria, uma satisfação enorme estar aqui em Manaus, gravando o programa Café com Ideias nessa terceira temporada e pela primeira vez aqui na cidade de Manaus. Essa cidade, de novo, né, bonita por natureza e a grande cidade do grande encontro entre os rios Rio Negro e o Rio Solimões. Vale a pena conhecer Manaus, viu? Continuando aqui o nosso debate, nosso Café com Ideias, um espaço de diálogo, estamos falando sobre a questão do diálogo. E ali os alunos do 9º ano, juntamente com o professor Denis, no bloco anterior, falaram, né, colocaram a opinião sobre a questão do diálogo, como ele é trabalhado e as dificuldades. Mas estamos no século XXI e, falando em século XXI,
nós temos uma grande intervenção aí nas relações sociais, nas relações familiares, de trabalho, que é a questão do uso das redes sociais. E aí, essa utilização em massa das redes sociais, há também uma dificuldade dentro delas, a questão do diálogo. Então, esse nosso bloco, nós vamos conversar um pouco aqui, vamos fazer uma reflexão com o professor Denis e os alunos do 9º ano do Colégio Palas Athena sobre essa relação de redes sociais dentro da questão do diálogo. Vamos começar com a Júlia, né, que no bloco anterior, desculpa, é a Giovana, né? No bloco anterior ela foi a última a falar e agora ela vai começar o nosso bloco com a seguinte pergunta. Giovana, dentro das redes sociais, a gente percebe que tem essa quantidade de informações e as pessoas querendo saber, são vídeos em tempo real, né? Acontece algo e as pessoas já ficam sabendo, são áudios, vídeos e tudo mais em diversos canais das redes sociais. Mas vamos lá. Quando você, dentro de um grupo, né, que você participa de um canal, de uma rede social e tudo mais, você acredita que nessa prática das redes sociais existe realmente a questão do diálogo, quando você recebe essas informações? E aí também eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta. Dentro das redes sociais, fica mais conversa ou diálogo? Já que no bloco anterior você disse essa questão da diferença, você estabeleceu uma diferença entre diálogo e conversa, eu gostaria que você falasse também, dentro dessas redes sociais, os canais, existe mais conversa ou diálogo, né? Por quê? Bom, a diferença também de diálogo para conversa seria realmente a conclusão, a reflexão. E hoje em dia há mais conversa do que diálogo, porque é muita questão de tempo também, que as pessoas não têm muito tempo, elas têm muitas coisas para fazer no dia a dia. Então, por isso que há mais conversa do que diálogo nas redes sociais. Ótimo. E agora eu assim, né, também sou professor, eu gostaria de saber o seguinte, Giovana, vocês, né, quando recebem essas informações nas redes sociais, fica gravado essas informações por muito tempo para vocês? Vocês lembram ou é aquela coisa assim, receber a informação e pronto, está descartado? Me responde um pouquinho sobre isso daí. Depende muito da importância que a pessoa dá para essa informação. Por isso que pode, por exemplo, se não for muito importante para o jovem, para o adulto ou até mesmo para a criança, ela vai esquecer logo mais. Então, se for uma coisa que ela realmente der importância, vai ficar gravado por muito tempo na memória. Ótimo, obrigado. Vamos lá. Arthur, né, estamos falando sobre essa questão das redes sociais e uma questão também do tempo e tudo mais. Por que as pessoas hoje, elas praticamente não leem mais, né? A gente percebe que, por exemplo, vocês quando recebem informações dentro das redes sociais, por que está tão difícil? Por que há a gente percebe essa dificuldade de alguns alunos, de grande parte dos alunos, de não quererem ler mais, e também essa questão do diálogo? Por que muitos não dialogam, né, do jeito que tem que ser? Em relação ao diálogo, a leitura ela é o principal mecanismo de diálogo junto com a escola. Então, se a pessoa ela não lê, ela não vai estudar. E se ela não estudar, ela não vai saber ter um bom diálogo. As crianças, hoje em dia, elas não querem mais ler livro em si, uma revista, um jornal, porque as redes sociais ocupam muito tempo delas. Elas não têm tempo para isso. Então, elas não compram livro. Quando elas vão no shopping, elas passam direto pela livraria. Elas vão direto naquela loja de roupa, naquela loja de celular. Então, hoje em dia, o diálogo já não é mais o mesmo por conta disso. Antigamente, as pessoas elas tinham que ler porque elas não tinham essa tecnologia inteira. Então, essa falta de tecnologia era um benefício para elas antigamente. Ah, sim. Legal, bacana. Vamos lá. Júlia, estamos falando redes sociais, diálogo, filosofia. Vamos lá.
Como que a filosofia ela fica inserida nesse contexto do diálogo, a dificuldade do diálogo e as redes sociais? Como que você vê a filosofia nesse universo do que nós estamos debatendo aqui hoje? Bom, como ele disse, como a gente tem pouco tempo hoje em dia, muita tarefa, as pessoas trabalham, então sobra pouco tempo. E como a gente às vezes passa o nosso lazer nas redes sociais, é um momento que a gente pode ter uma reflexão. Tem algumas páginas que, por exemplo, elas trazem frases para reflexão, elas mostram para a gente, e a filosofia é a reflexão. Então, tudo isso é a filosofia, está inserida na rede social. É preciso, a gente estuda todo dia isso. Legal. Bacana. Professor Denis, ano passado, quando nós estivemos aqui, e aí eu tive o primeiro contato com você, né, você aqui no Colégio Palas Atena, e eu percebi que você é um profissional preocupado com essa questão dos meios das redes sociais em formas de benefício, né, na construção do conhecimento do aluno. Eu percebo que isso daqui é uma realidade dentro do colégio, e eu percebi também como que a escola ela está aberta para o diálogo. Me fala um pouquinho sobre isso, porque isso eu cheguei, comentamos isso na Editora Zófitos, né, dessa sua preocupação do diálogo dentro da escola e também das redes sociais, como é trabalhado aqui dentro da escola. Me fala um pouquinho, né, fala para nós um pouquinho dessa, como se diz, dessa impressão que eu tive aqui na escola, na comunidade de aprendizagem investigativa dentro do Colégio Palas Atena. Então, de fato, na escola há esse esforço para criar um ambiente de diálogo. Mas anteriormente a isso, eu gostaria de falar que hoje o adolescente, o jovem, ele pode ler, né? A informação está aí na internet. Contudo, essa informação sozinha, ela não tem eficácia. Daí a importância do papel do professor, das instituições e da escola, né? É importante haver um parâmetro, né? Um olhar pedagógico acerca dessa relação que nós fazemos entre saber, conhecimento, internet e redes sociais. Como bem disse a Júlia, né? As redes sociais são também uma ferramenta para o conhecimento, mas aí nós vamos sempre recorrer à necessidade de ter um mediador para mostrar aonde está o conhecimento. Mais do que isso, né? Essa geração, ela lê mais do que a minha geração, lê mais do que a geração dos meus pais. Contudo, a leitura deles se limita, na sua maioria, a WhatsApp, né, a blogs, a Facebook, a redes sociais. Então, eles leem bastante, mas leem qualquer coisa. É como eu digo e repito, né, a informação ela é dada, mas sozinha ela não tem eficácia, ela não cria consciência, né? Ela não me ajuda a criar ou dar ali um valor moral, né? E sobre a experiência que o senhor citou aqui no Colégio Palas Atena, torno a repetir, ela é verdadeira, viu? Ela de fato acontece. A nossa escola é uma escola pequena e quando eu uso o termo pequena, eu recorro à ideia de coração, como um coração de mãe, né? Todos nos conhecemos aqui pelo nome, né? E no pátio, nos corredores, na escada, na sala de aula, nós recorremos sim, né, ao diálogo. E em todos os diálogos há com certeza a experiência do conhecimento, né? A experiência da troca, né? Wittgenstein vai falar do mundo da linguagem, nós vivemos no mundo da linguagem, né? E aquilo que eles trazem como experiência, para nós é muito válido, né? O que eles trazem e apresentam a experiência deles, nós como educadores apresentamos a nossa experiência e a partir daí, somente a partir daí, nós vamos construindo juntos vários saberes. Em um dos capítulos do nosso livro de filosofia que nós trabalhamos, do 6º ano, a abertura com o primeiro capítulo fala sobre teoria do conhecimento. E uma das evidências que o livro faz é que o conhecimento só é conhecimento quando todos a apreendem, né? Quando todos têm apreensão daquele saber. E esse é o nosso esforço no dia a dia, para que todos possam abraçar o conhecimento e somente assim, torno a repetir, né? Nós vamos criar, gerar e aqui, no nosso caso, na nossa experiência, fortalecer essa experiência de escola reflexiva. Bacana,
Legal, professor Denis. Alunos do 9º ano, muito obrigado por participarem do Café com Ideias. Tá? Mais uma vez reforçando, foi uma honra participar com vocês aqui pela primeira vez nessa gravação. Mas antes, para finalizar, eu gostaria que alguns de vocês, eles têm aqui dentro da escola um blog muito bacana, né? Em que a ideia tem fortificado, está gerando frutos, né? Dentro da comunidade deles aqui, uma comunidade investigativa, de aprendizagem investigativa. Eu gostaria, pode ser você, a Júlia, então, para falar um pouquinho do blog, para a gente encerrar o nosso programa, e aí vale a pena vocês visitarem o blog deles, tá? Bom, o nosso blog é o Ecoimaginação e ele trata sobre assuntos de sustentabilidade. Nele a gente vai trazer remanejo florestal, vai trazer receitas de como reutilizar cascas de alimentos. A gente está produzindo um livro de receitas sobre isso também. A gente está trazendo um novo tipo de combustível que dá para reutilizar, né? E essas coisas, seria muito importante se vocês acessassem e ajudassem a gente a compartilhar sobre esse blog. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido aí na casa de vocês, na escola, onde quer que vocês estejam. Muito obrigado por vocês participarem. Inscrevam no canal da Editora Zófos, visitem as nossas redes sociais e até o próximo Café com Ideias.